Começa agora Pessoas de Valor e hoje, especialmente hoje, eu vou trazer um assunto que eu tenho certeza que você vai amar, porque todos os dias a gente traz um assunto sobre desenvolvimento humano, vem o pessoal da BRH, a gente tem apoio, né, da Associação Brasileira de Recursos Humanos, aqui da de casa, a gente grava em Santos, né, em São Paulo, para quem está assistindo esse programa lá na Londres TV, por exemplo, que está revendo um pouquinho aqui o que acontece no Brasil, ou na Live Channel em Miami, né, com os brasileiros que estão aí pelo mundo, ou na 40 Graus, né, que a gente entra às 20 horas, logo depois do Jornal da Gazeta, tal, que é muito legal, né, passar lá na Bahia, no estado da Bahia, e também no Rio de Janeiro, na Ondas Play, tá bom? Então, um abraço aí para todos os telespectadores, a cada dia a gente conquista mais audiência, e hoje a gente está com a Luísa Simões. Aí todo mundo deve assim, o que ela vai falar que é tão especial esse programa? Sabe aquele momento que você fala assim, eu posso comer um doce, é isso ou não? As pessoas, qual é a pergunta? Eu vou fazer o seguinte, vou começar o programa diferente. Eu vou pedir para ela falar qual é a pergunta que mais fazem quando procuram ela no consultório, e aí vocês vão adivinhar qual é a especialidade da doutora. Por favor, Lu. Primeira coisa, a maior dúvida é sempre essa: pode ou não pode? E aí aqui você pode colocar qualquer um dos alimentos polêmicos aí. Pode ovo, pode pão, pode leite, é sempre isso. Adivinharam ou não? Caramba. Olha, por incrível que pareça, eu gosto muito de pensar, e estava falando aqui, tomar sequência, sempre entrevisto médicos, a gente tem como apresentador o ortomolecular o Alexandre Quartz, eu tenho o Roberto Debs, que é médico, psicólogo, né, uma pessoa incrível também. Tem pessoas do corpo de entrevistadores, né, que a gente se reveza, às vezes a gente entrevista de dois entrevistando um, às vezes o outro entrevista. E assim, uma coisa que é muito importante e eu acho que o programa contribuiu muito nesses últimos 5 anos que está no ar, de lidar com a prevenção, com essa coisa que a gente chama de medicina integrativa, de as pessoas não procurarem, por exemplo, um nutricionista, não procurarem um médico, quando estão naquela fase de, poxa, eu tô doente, ou então agora eu tô com diabetes, aí agora eu vou procurar, por exemplo, a doutora. E aí? Hoje... Mudou, né? Definitivamente mudou, graças a Deus. Com certeza. Então, antes, assim, o mais comum era buscar nutricionista porque precisa emagrecer, né? A base era só emagrecer, ganhar massa muscular, mas cada dia mais a gente percebe, já vem sendo estudado, a importância da nutrição em todos os âmbitos da nossa saúde, principalmente, né, nossa saúde intestinal, que é tão relevante também nesse sentido. Então, hoje eu costumo dizer para os pacientes que o emagrecimento ele vem como uma consequência, ele vem de presente para você depois de você já ter melhorado em vários outros sentidos. Uma coisa também que tinha como crença, né, de as pessoas terem qualidade de vida fazendo dieta. E hoje também eu gosto de pensar que também finalmente a gente muda um pouco esse paradigma de dieta para reeducação alimentar. E aí quando eu falo para algumas pessoas de dieta e reeducação alimentar, como eu faço muitos treinamentos e aí trabalho com comportamento, para mim reeducação alimentar não é a mesma coisa de que uma dieta, por exemplo, porque a gente pensa numa coisa mais pontual e reeducação numa coisa mais permanente. Quando eu falo de reeducação é assim, mudar hábitos das pessoas. E na área de alimentação, infelizmente os hábitos começam desde cedo, porque desde cedo a gente tem muito açúcar e a gente sabe o quanto o açúcar faz mal. E aí eu te pergunto, que é a pergunta de $1 milhão do programa, como fazer as pessoas comerem bem sabendo que um bom e velho chocolate é maravilhoso, ou então coisas açucaradas são incríveis? A gente precisa, na verdade, retomar hábitos antigos, né? Então, essa seria a base da nossa alimentação, a base de uma alimentação saudável, é de fato o que os nossos antepassados, nossos avós, bisavós faziam lá atrás, justamente por não terem tanta exposição a todos esses ultraprocessados, né? O pacotinho, o alimento que vem embalado. Mas a gente também tem o outro viés que a indústria também não é sempre de tudo ruim. Então, existem muitos produtos que já são disponíveis, hoje acessíveis nas grandes redes aí de supermercados, que também tem uma boa composição.
Mas o que não é passado para a população, e é por isso ainda se tem essa ideia de não todo industrializado vai ser ruim, e não, mas é preciso aprender a ler esses rótulos. A própria legislação mudou agora, recentemente, né? Teve uma prorrogação, mas a ideia de mudar as embalagens para dizer o seguinte, olha, esse produto aqui tem muito açúcar ou tem pouco açúcar, né? Isso agora é uma coisa que é obrigatória, né? E Exatamente. Muitas empresas se adaptaram a isso. Então, para quem nunca viu, hoje nos supermercados vocês já conseguem encontrar isso com facilidade. Os produtos que têm alto teor de sódio, alto teor de açúcar, alto teor de gordura saturada, ele tem um rótulo preto bem grandão com uma lupa mostrando aquilo. Tarja preta. Tarja preta, literalmente, porque a etiqueta é mesmo preta. Justamente para trazer esse sinal de alerta. Mas ler um rótulo vai muito além do ter sódio, ter açúcar ou ter gordura saturada. Então a gente consegue ver ali quais são os ingredientes que tem ali. Se você pega uma lista de ingredientes que tem vários nomes estranhos, super difíceis de pronunciar, que você nunca ouviu falar, algo que você não conseguiria reproduzir na sua casa, é algo que a gente precisa levantar ali o sinalzinho de alerta. Mas se você consegue pegar aquela embalagem, ler os rótulos e os ingredientes, por exemplo, um milho enlatado, o ingrediente é milho, água e sal. Será que isso vai ser tão prejudicial assim na rotina? Então isso pode inclusive facilitar a adesão a um bom hábito alimentar para quem tem dificuldade de ter sempre o alimento fresco, que seria o melhor dos mundos, mas a gente consegue também andar aí no meio do caminho. Um dia desses a gente estava aqui com uma especialista também na área de saúde e a gente estava falando sobre colocar o 2x no WhatsApp, né? Que as pessoas ouvem, quer dizer, tá o mundo muito rápido e eu como pratico mindfulness, pratico meditação yoga e a gente propaga isso, inclusive no programa, para desacelerar. A gente está no momento de desacelerar. Como que fica, por exemplo, essas novas tecnologias que vieram, por exemplo, no preparo de alimentos? Porque eu, por exemplo, ia fritar um bife, por exemplo, né? Eu como carne, então eu vou lá e frito um bife no meu fogão. Hoje eu coloco no air fry e compro um bife numa loja dessas que vendem já congelados, tal, e preparo. Aí eu pergunto para minha nutricionista e falo assim, eu tô comendo bife, ou então eu comi cenoura, comi ervilhas, tal, mas tudo congelado lá de uma dessas lojas, tal, e foi preparado, por exemplo, no air fry. Dá para falar aqui publicamente, não sei se a gente vai estar indo contra a indústria, né, que o problema não é só o processado, mas também o como fazer os alimentos? Isso também vai ser bem importante sim, tá? Não dá pra gente negar, é diferente você fazer uma fritura por imersão, ou você fazer uma fritura em alta temperatura, ou fazer um alimento cozido, ou fazer assado. Isso vai ter sim uma repercussão no final das contas, mas eu também não gosto muito de ser alarmante, porque eu acho que isso mais afasta as pessoas da nutrição, por ter essa ideia de então tudo não pode, então já que não pode ir na air fryer, então quer saber, eu vou comer o frito mesmo, aquele lá embalado para processado. Então trazer esse conhecimento, acredito que aqui o programa também seja super relevante nesse sentido para a população, de que olha, tudo bem, eventualmente fazer esse consumo ali do alimento que você vai colocar nessa alta temperatura, mas em outros momentos sempre variar, né, essas opções. Não sempre ficar à mercê desses produtos que já vêm embalados, porque mesmo que sejam vendidos, uma facilidade, já está porcionado, algumas empresas... Eu te confesso, por exemplo, e aí até citar o nome aqui, não, mas eu te confesso que eu não conseguiria viver hoje sem air fry, por exemplo. Exato. E aí você fala assim, poxa, mas air fry é uma praticidade, porque você vai lá, coloca um congelado, você chega, é mais ou menos assim, vou tomar banho, quando eu volto a comida está pronta. Só que assim, eu estou fazendo comida na air fry, dando para minha filha que está perdendo um monte de nutrientes, ela tem 6 anos, está crescendo, e ela de repente não tem aquele preparo dos alimentos, ou está perdendo um monte de proteínas e vitaminas por conta do tipo de preparo que eventualmente também compromete a qualidade dos alimentos, né? Exatamente. Então, assim, acho que a gente pode caminhar por etapas para não ter também nenhum alarmismo no sentido de o que é que você vai colocar nessa air fryer. Eu vou colocar um produto que já foi previamente frito ou que já tem ali outros ingredientes além daquele que a gente está vendo, tem algum conservante, etc. Ou não, comprei a comida natural ali, vou colocar para agregar mais sabor, a palatabilidade fica melhor, uma situação esporádica, às vezes eu faço aqui, às vezes eu faço no forno, enfim. Eu sempre vario as opções, mas a grande questão dessas grandes temperaturas, né, aquele tostadinho que a gente tanto gosta, que é, né, acredito que o que mais teve adesão por conta da air fryer, porque isso
Sim. Até porque tinha o micro-ondas antes, né? Só que o micro-ondas deixava os alimentos xoxos, assim, né? E aí todo mundo, é diferente. Exatamente. Para ter essa mesma textura da air fryer, a alternativa seria a fritura por imersão, que eu acho que já é mais consenso de que é de fato ruim. Mas esse queimadinho, né, isso também pode aumentar espécies reativas de oxigênio, né, que são componentes mais pró-inflamatórios. Então, por isso, a gente também precisa ponderar, pelo menos, não só no uso da air fryer, mas quanto tempo você vai deixar ali, né? Precisa ficar tão torrado, né? Aquele pretinho, mesmo o pretinho de churrasco, por exemplo, isso é uma exposição constante, você já tem um estado mais inflamatório, de saúde. São questões que a gente precisa ponderar. Uma coisa que é nova, assim, né, que recentemente foi divulgada até pela imprensa em geral, tal, na nossa área, eu que estudo neurociência, pesquisando, a gente já falava um pouquinho sobre isso por conta da ressonância magnética funcional, mas saiu agora alguns estudos, assim, que falaram, olha, o segundo cérebro, né, o intestino, e aí a serotonina, né, e muitas vezes as pessoas, o leigo liga a serotonina, que é um neurotransmissor relacionado à felicidade, a falta de serotonina à depressão, e aí muitos medicamentos, inclusive, trabalham nesse nível. Mas existe uma produção natural, porque no momento que eu estou conversando aqui, eu estou conversando com uma nutricionista, e aí estou falando de serotonina, estou falando de qualidade de vida, também dependendo do tipo de alimentação e a qualidade de alimentação vai estar diretamente ligado também à tua qualidade de humor, à qualidade do teu cognitivo, ou seja, o quanto o nosso cérebro, o quanto o nosso corpo vai reagir no nosso dia a dia também, né? Sem dúvida nenhuma. O intestino, ele é conhecido hoje como o segundo cérebro e não é à toa, né? Grande parte dos nossos neurotransmissores que trazem essa sensação de bem-estar, de felicidade, são produzidos também no intestino, não só lá no nosso cérebro. Então, se você for considerar que tudo que você colocar pela sua boca vai em algum momento passar por esse intestino, interagir com as bactérias, com a microbiota intestinal, isso com certeza vai ter uma repercussão também no seu humor cognitivo. Perfeito. Eu vou chamar um intervalo muito rápido, já vai pensando aí no segundo bloco e vão vir as perguntas mais difíceis. Segura aí um pouquinho que a gente volta já com pessoas de valor aqui para vocês, tá bom? Quando a gente criou o Marca Pessoal Sentidos, era justamente para provocar as pessoas sobre os seus sentidos literalmente. Muitas vezes a gente vê as coisas na nossa frente, mas não enxerga. Às vezes a gente ouve a pessoa falando, mas não escuta. E isso vale para cada um dos sentidos. E a mesma coisa acontece com os elementos da natureza. Às vezes você está naquela tranquilidade e aí de repente vem um fogo e esquenta e a tua vida se transforma completamente. A mesma coisa com a água. Quantas vezes a água limpou o seu caminho, mas ao mesmo tempo, se você coloca uma temperatura baixa, de repente ela congela. E se você coloca muito fogo, ela evapora, ela se transforma e junta com o ar. E de repente esse ar, que é o elemento que faz a gente respirar, muitas vezes a gente respira inconscientemente, não percebe o quanto é importante respirar, da mesma forma que colocar o pé na terra, sentir que às vezes a gente tem que colocar o pé no chão para que as coisas funcionem de verdade. E todos nós conectados com o éter. Por isso, o Marca Pessoal Sentidos, muito mais do que práticas de meditação, yoga ou trabalhar desenvolvimento humano, é um grupo de 20 pessoas que se reúne com 3 facilitadores. Eu, Ari Brito, a Ronange Carvalho e a Sofia Widmer, que é uma craque em yoga, meditação. A Ronange é uma mãezona, ela cuida das pessoas e de repente essa química de nós 3 faz com que você possa ativar os seus sentidos. Por isso eu te convido, venha com a gente fazer o Marca Pessoal Sentidos. É um final de semana que pode valer por uma vida toda. Fica aí o convite e inscreva-se já, porque são poucas vagas.
de volta no Pessoas de Valor e agora aqui, depois de já ter pilhado, né, no intervalo para falar, agora eu deixei as perguntas mais difíceis, eu nos bastidores falava muito, e eu gosto de conversar nos bastidores, coisas que depois eu falava, agora vamos retomar isso aqui. O intestino, né, tem a questão da serotonina, mas também tem um monte de outras doenças. Por exemplo, a gente teve aqui a doutora Ana essa semana, a gente falando sobre a questão de uma infecção, por exemplo, uma bactéria que pode ir, por exemplo, para o sistema reprodutório, por exemplo, a mulher engravidar de repente por uma questão ou outra, tal. Entra, lógico, questões hormonais, né? Porque efetivamente nós somos o que comemos, né? O que respiramos. E eu sei que o intestino, né, e o aparelho digestório, de forma geral, ele acaba trazendo alguns alarmes, né, como a gente estava falando nos bastidores. Quem nos assiste, queria trazer nesse bloco um pouco dessa prestação de serviço, umas dicas que a gente possa dar, porque às vezes, assim, as pessoas vão procurar um médico quando estão doentes. Vão procurar um nutricionista quando já estão para lá de doentes, né? Assim, preciso mudar minha alimentação e tal. E algumas pessoas vão procurar, por exemplo, um nutricionista ou, eventualmente, um médico que trabalha com atividades relacionadas ao exercício e tal, para falar de ser bonitinho, ter um corpo bacana, tal, ou seja, vai por estética. Que dica que a gente pode dar para quem está nos assistindo para dizer o seguinte, olha, não é uma dor de barriga que aí você vai no médico, ou não é você se sentir inchado que aí você vai no nutricionista. Que alarmes que o corpo dá, que a gente pode passar para as pessoas ficarem atentas, de repente elas nem percebem que elas já passaram da hora de ir no nutricionista e muitas vezes, vou até falar, né, eu já trabalhei, né, uma das pós que eu fiz em neuropsicologia, eu trabalhei transtornos alimentares, às vezes não é nem o sobrepeso, porque às vezes a pessoa está com um problema e ela nem sabe que está com problema e não está parecendo assim, poxa, ela está gordinha ou está magrinha. Às vezes ela está com um problema, inclusive os próprios cânceres, né, tem doenças autoimunes que começam, por exemplo, no aparelho, né, digestório e que de repente podem aparecer. Vamos lá, que alarmes, vamos dar umas dicas para o pessoal aqui no segundo bloco. Assim. Acho que isso é o principal, isso que você falou de, às vezes a pessoa não sabe que aquilo é um problema. Então, muitas mulheres que sofrem, por exemplo, com constipação, com o intestino preso, a vida inteira, mas ouviram isso da mãe, ouviram isso da avó, então entenderam, não, tudo bem. Esse é o meu normal. É o meu normal, eu sou assim. É normal eu ir ao banheiro uma vez por semana, ou quando eu vou evacuar, as minhas fezes saem aquelas bolinhas, ou tem um cheiro muito forte, e na verdade nada disso é normal. Então, quando a gente... Primeiro de tudo, começa a olhar mesmo para as nossas fezes. Né? Então, as fezes elas precisam sair de forma fácil, sem grandes dificuldades, sem receio de se eu vou sair, se eu vou viajar, se eu não estou em casa, aí a coisa não funciona. Não, tem que ser fácil, indolor, formato de bananinha. Se já é líquido demais, é um sinal de alerta. Se é muito ressecado ou se sente dor, sangramento, é um sinal de alerta. O cheiro muito forte, muita produção de gás, então aquela coisa, você acorda, começa o dia com a barriga lisinha, arrasando, mas bebe um copo de água, parece que faz um... Infla. Eu falo que é o efeito baiacu, que é aquela coisa, aquele inchaço, sai, se preocupa se o botão da calça vai apertar porque tá mesmo com aquela distensão, então nada disso é normal. Isso falando só dos sintomas intestinais, Sim. Mas justamente pelo intestino ser um órgão muito central na nossa saúde, ele pode ter impacto em todo o nosso corpo, né? Então, não só no trato digestivo, refluxo, azia, gosto ruim na boca, muita afta na boca, ou aquela língua que é muito saborosa, aquela língua que é muito esbranquiçada. Se você tem acne, então já fazendo essa conexão, eixo, intestino, pele, as condições ginecológicas, candidíase, infecção urinária de repetição, outras comorbidades metabólicas, como diabetes, o colesterol alto, né? O intestino ele também é um órgão endócrino. Então, assim, os sinais, os sintomas gastrointestinais, eles são o primeiro ponto de partida, da onde você precisa partir. Mas, com certeza, se você tem sintomas físicos, sintomas metabólicos,
já é sinal de que o seu intestino... Agora, existe uma coisa assim que o Carlão da Célula Mater já teve aqui no programa, outras pessoas também que trabalham, por exemplo, com uma parte de exames e tal. Às vezes existe, por exemplo, algumas pessoas que têm rejeição ou até algum tipo de dificuldade ou algum tipo de transtorno, por exemplo, que não consegue digerir determinados alimentos ou até líquidos e tal. E aí a gente fala assim, essa pessoa é intolerante à lactose, que eu acho que talvez é o que mais se fala por aí. E ficou a vida inteira com isso e nem tinha percebido, né? Passava mal de vez em quando com algum tipo de alimento e nem percebia esse tipo de coisa. Como que também dá uma dica para essas pessoas? Dá uma dica, por exemplo, em relação aos alimentos que podem fazer mal ou não. Porque, claro, eu tenho medo de comer camarão porque eu acho que sou alérgico. Tá? E às vezes a pessoa nem é alérgica, mas já tem um pouco de medo porque tem alguns alimentos que já assustam. Mas como fazer com que dentro desse auto-olhar, porque até quando você fala essa questão das fezes, né, de ser mole ou ressecado e tal, tem muito a ver também com o tipo de alimentação e como aquele alimento processa no teu corpo. Por exemplo, uma pessoa que tem intolerância à lactose ou algum tipo de trigo, né, existem vários estudos em relação a isso. Como também perceber isso, assim, até antes de fazer o exame, né? Quando que eu devo fazer um exame para ver se eu tenho intolerância a algum desse tipo de alimento? O exame clínico, ele é o primeiro de todos. Isso. Né? Então, esse olhar para o seu hábito alimentar, associando isso aos seus sintomas intestinais, eu acho que já vai ser muito relevante para uma suspeita da onde aquilo pode estar vindo. Mas, como com a vida acontecendo como muitas vezes esses sintomas vêm em algum momento e a gente não faz essa ligação direta, principalmente porque algumas intolerâncias, algumas sensibilidades alimentares, elas não são imediatas. E é sutil, né, também, porque às vezes não só o acumulativo, mas também uma consequência que é sutil, que você nem percebe que aquilo lá está te fazendo mal, só lá na frente, quando você descobre que está faltando, por exemplo, magnésio, ou está faltando alguma coisa, porque teu corpo não absorve aquilo do alimento, né? Exatamente. Então, eu costumo dar de sugestão para os meus pacientes de fazerem um diário mesmo, por uma semana, 15 dias, anotando tudo que eles comem ali, em todas as refeições, mais ou menos as quantidades, e como que ficam esses sintomas que eles trazem na consulta. Olha, não, eu comi tal coisa, consegui evacuar normalmente. No dia seguinte eu comi tal coisa, tive uma diarreia. Será que todas as vezes que você come aquela determinada coisa tem essa mesma diarreia? A gente já vai conseguindo fazer esses links. Ok, então consegui associar. E agora, o que eu faço? Né? Vou partir para um exame? O meu primeiro teste é o teste provocativo de retirada, na verdade. Então, eu sugiro que tire aquele alimento por algum período. Tirei o alimento, não tive mais nenhum sintoma. Ficou claro. O exame diagnóstico ele vai só para bater o martelo, mas a resposta já está aí. Sim. Agora tem um outro lado também que é assim. Eu entrevistando uma nutricionista, as pessoas me conhecem, sabem que eu tenho que fazer as perguntas provocativas, assim, né? Que me colocam no personagem aqui, né? Eu, por exemplo, adoro doce, e aí doce faz mal. Eu adoro refrigerante faz mal. Eu adoro não sei o quê. Aí eu odeio couve é ruim, não sei o que e tal. Aí assim, então tem alimentos que a gente gosta muito, que são muito agradáveis e que de repente são os alimentos que fazem muito mal. Aí tem alimentos que são horríveis, mas que fazem muito bem. O paladar é o nosso vilão, tipo assim, os alimentos foram feitos para a gente não gostar, tipo, que nem remédio amargo é o que funciona, é isso? Tenho que perguntar isso para uma nutricionista, não é possível. Não tem algum docinho que fala assim, olha, come esse doce que esse doce faz bem? Olha, muito pelo contrário, né? Então, a construção do nosso paladar, ela começa mesmo desde o início da nossa vida, na nossa introdução alimentar, então isso já vai ser super relevante, né, para nós na fase adulta. Existem formas, sim, da gente melhorar, manter um paladar agradável, sem necessariamente precisar buscar um alimento cheio de açúcar ou cheio de adoçantes, que também tem lá o seu viés aí em termos de saúde, principalmente saúde intestinal, e que pode ter uma palatabilidade boa, mas eu acho que inclusive isso é uma das crenças que a gente precisa também desmistificar, né? Que a comida saudável, ela não precisa ser e não deve ser ruim, insossa, sem graça, muito pelo contrário. Quando você aprende, por isso também é muito importante numa
não ter um bom hábito, você ter minimamente uma proximidade ali com a cozinha, com os alimentos, os temperos, enfim, para você conseguir fazer também essas misturas e trazer o sabor que agrada ao seu paladar. Não, perfeito. Eu até fiz essa brincadeira porque, por exemplo, eu tô com uma filha de 6 anos. A minha filha, ela vai comer um doce que eu como, que para mim é um doce normal, ela não consegue comer porque ela fala, é muito doce, ela acha ruim. Você vê que é engraçado que para mim o meu paladar funciona bem. Para ela, de repente, aquilo lá, coisa. E a mesma coisa o vegano. Eu vou lá na Casa Bacarirá, a gente faz as imersões, aí eu tô lá na imersão, a gente comendo vegano no final de semana, é uma coisa mais maravilhosa que a outra, não tem air fry, não tem micro-ondas, não tem nada, e a gente come super bem, e é inacreditável como que fica essa percepção de, poxa, e aí, só tem coisas veganas ruins, e na verdade o preparo não, né, porque você pode colocar um açafrão, coisas maravilhosas e comer super bem, né, tem esse lado também, né. Exatamente. O bom de tudo isso é que o nosso paladar, ele pode evoluir, então a gente sempre pode aprender, readaptar o nosso paladar, inclusive ao sabor doce. Então, se você tem muito hábito de consumir doces na sua rotina, na sua alimentação e consegue gradativamente diminuindo também, aquele açúcar que você colocava no café, 2 colherinhas de repente passa para 1, dali uns dias para meia, até que você consegue retirar e apreciar aquele sabor mais amargo que é natural do café. Isso vai valer para todo o restante na tua alimentação. Às vezes até trabalhando também com as texturas, então você não gosta muito daquele alimento cozido, mas ele assado cai um pouco melhor. Então eu te confesso que as coisas leguminosas, uma coisa muito gostosa, então eu fico meio assim, minha filha já pegou isso também porque é de mim, né? Mas assim, sinceramente, tem coisas muito saudáveis, né? E que efetivamente a gente tem que aprender a alimentar e gostar daquilo porque ele faz bem, e aí a gente está pensando na nossa saúde, né? Eu queria te agradecer demais pela tua presença aqui. A gente está ali falando para os telespectadores coisas que no dia a dia, por isso que o programa é bem legal, as pessoas adoram Pessoas de Valor, porque a gente fala coisas que né, tanto na televisão, as pessoas que nos assistem na TV como nas redes sociais, também tem essa coisa de a gente trazer o dia a dia, e eu sou muito assim de perguntar o que as pessoas me perguntam na rua quando me encontram. Muito obrigado pela tua presença. Se você quiser assistir esse programa do início, por acaso perdeu, ou quiser assistir qualquer outro programa, tem lá no pessoasdevalor.com.br, ou então você já sabe, aí o próximo programa aqui vai ser sempre maravilhoso, porque a gente traz pessoas de valor, tá bom? Forte abraço e até o próximo programa. A Fly 99 FM veio trazendo o melhor para o público evangélico, com uma programação recheada de novidades e sucessos, em um formato totalmente novo, desenvolvido com base em pesquisas com ouvintes. Fly 99 FM. O melhor no segmento gospel, com a maior qualidade da música nacional e internacional, em uma seleção com as mais ouvidas da atualidade, sem esquecer das que fizeram e ainda fazem sucesso. Além de muita informação com notícias regionais e nacionais, e também muitos prêmios e sorteios durante toda a programação. Oi pessoal, aqui é a Lauriette e vocês já podem escutar e pedir todas as minhas músicas na Fly 99 FM, a rádio que toca o seu coração. E aí galera, eu sou Daniela Araújo e vocês podem ouvir minhas músicas na rádio Fly 99 FM na Baixada Santista. Peçam bastante. Beijos. E aí pessoal, nós somos o Vocal Livre. E agora você já pode ouvir e pedir as nossas músicas aqui na rádio Fly 99 FM, a rádio que toca o seu coração. Beijo! Olá, queridos ouvintes, sou o cantor Nani Azevedo e agora você pode pedir e ouvir as minhas canções pela Fly 99 FM, a rádio que toca o seu coração. Tá bom? Deus abençoe. Um abraço aqui do Nani Azevedo. Agora só falta saber onde sintonizar, né? No rádio 99,1 MHz, na web fly99fm.com.br. No celular, em breve, aplicativos para Android e iOS. Fly 99 FM. Sinta uma experiência única. Sintonize a rádio que toca no seu coração. Sintonize a Fly 99 FM.